Qual foi o primeiro quadrinho americano a ter uma adaptação cinematográfica? Olá, eu sou o João Arredo Lima, sou designer, desenhista e eu gosto de pesquisar coisas especialmente sobre quadrinhos. E hoje eu resolvi procurar qual o primeiro gibi a receber uma versão nos cinemas. Olha, eu tenho várias respostas para essa pergunta, mas eu vou deixar claro logo de cara que eu tô focado aqui no mercado americano, que é mais fácil de consultar documentos e artigos, ok? Bem, tudo depende do que você considera quadrinhos e o que você considera como adaptação cinematográfica. Eu digo isso porque no início do século XX, praticamente não existia quadrinhos, como revista em quadrinhos que você conhece hoje em dia. Não existia uma publicação exclusiva para histórias em quadrinhos, uma revista que publicasse só isso, entende? Eu tô comentando isso porque se a gente considerar que as tiras de jornais são quadrinhos, provavelmente o primeiro quadrinho a ser adaptado para o cinema foi Ella Cinders. Ella Cinders é uma tira de jornal criada pelo escritor Bill Conselman e o ilustrador Charles Plumb. A produção teve estreia no dia 1º de junho de 1925. Ela era a enteada de Ma Cinders, uma mulher que a botava para executar trabalhos domésticos, enquanto suas próprias filhas, Prissy e Lotta, passavam o tempo livre atormentando a protagonista. Mas ela não era do tipo que se deixava ficar deprimida. Com seu irmão mais novo, Black, como aliado, Ella Cinders teve uma produção cinematográfica no dia 6 de junho de 1926, um ano depois da sua estreia nos jornais. A trama é parecida, com algumas pequenas mudanças que mal vale a pena serem comentadas. Você talvez encontre informação mundo afora que a primeira foi na verdade Little Annie Rooney, um filme feito em 1925, mas tem uma pegadinha aí. Little Annie Rooney foi primeiro um filme para depois virar uma série de tiras em 1927. No meu recorte de pesquisa aqui, vale lembrar que eu tô procurando o primeiro quadrinho a ter uma adaptação pro cinema. Então, apesar de personagens como Zorro, Mandrake, Fantasma terem tido algo, eles nasceram nos livros ou pulps, não nos quadrinhos. Seguindo em frente, apesar de eu já ter respondido a pergunta, talvez você não esteja satisfeito. Talvez você esteja aí me dizendo que tira de jornal não é exatamente o que você estava esperando quando eu falei quadrinho. Eu sei o que você quer dizer. Você está querendo dizer algo baseado numa revista em quadrinhos, né? Então, eu vou seguir aqui com mais umas informações legais. Só por curiosidade, o Flash Gordon, que também nasceu nas tiras de jornal em 1934, ganhou uma série de filmes, entre aspas, em 1936. Por que as aspas? É porque na época existia algo chamado serial film. Era basicamente o que conhecemos como seriados de TV, mas eles eram exibidos no cinema. No caso de Flash Gordon, foram 13 episódios em preto e branco, cada um contendo mais ou menos 20 minutos, dirigidos por Frederick Stefani, estrelando Buster Crabbe como Flash Gordon. Em 1966, os capítulos foram unificados num único arquivo, formando o filme Spaceship to the Unknown, tendo aí 1h37 de duração. Então, voltando para o que você realmente quer, a primeira revista que eu consegui achar que foi levada para o cinema foi As Aventuras do Capitão Marvel, Adventures of Captain Marvel no original. Se você é novo nessa história de quadrinhos, o Capitão Marvel é o personagem que hoje pertence a DC Comics e tem o nome de Shazam atualmente. No começo do século XX, após a criação do Superman, na revista Action Comics número 1, várias cópias do Azulão surgiram. Algumas levemente inspiradas no escoteiro, outras totalmente copiadas. O Capitão Marvel, ou Shazam, se você preferir, foi uma dessas criações motivadas pelo Super-Homem, mas só levemente inspiradas pelo personagem, chegando em um certo momento da história humana a bater as vendas do Superman. Isso explica porque ele foi levado para o cinema em 1941, enquanto o Homem de Aço só apareceu lá em 48. As aventuras do Capitão Marvel, assim como o Flash Gordon, eram um serial film. O personagem criado pelo ilustrador C.C. Beck e o escritor Bill Parker em 1939 para a Fawcett Comics, teve sua adaptação cinematográfica lançada em 12 partes, dirigida por William Whitney e John English, estrelando Tom Tyler como Capitão Marvel e Frank Coughlin Jr. como Billy Batson. Só para te informar, o tal Frank Coughlin Jr. tinha 25 anos quando interpretou o Billy. Nada novo para quem faria o papel de uma criança, não? Enquanto o primeiro episódio da série de filmes do Capitão Marvel tinha 30 minutos, os seguintes tinham pouca coisa menos de 20 cada. Bem,
Agora, se isso ainda não te satisfaz e você tá aí gritando com seu Moto G que você quer um filme inteiro, com começo, meio e fim na mesma sessão, de um personagem baseado numa revista em quadrinhos, aí eu vou te dizer que finalmente o Superman leva o posto. Mas calma que não é o filme que você está pensando. Não é o filme de 1978 dirigido pelo Richard Donner e estrelado pelo Christopher Reeve. O filme Superman and the Mole Man, lançado em 1951, dirigido por Lee Sholin e contando com George Reeves como Super-Homem, ganhou o posto de primeiro longa baseado em um personagem de quadrinhos, tendo apenas a duração de 58 minutos. Finalmente aí, um filme inteiro de um personagem, onde Lois e Clark vão para uma cidadezinha cobrir a inauguração do mais profundo poço de petróleo do mundo, mas a perfuração vai tão fundo que acaba penetrando no mundo subterrâneo desses Mole Men, que seriam algo como homens topeira, sendo eles pequenos e peludos, apesar de carecas. A aparência peculiar, além do fato de que tudo que eles tocam se torna fosforescente e brilha no escuro, assusta o povo a ponto de se formar uma multidão furiosa, liderada pelo violento Luke Benson, com a finalidade de matar os monstros, e o Superman se torna o único capaz de resolver o conflito. Aproveitando para te dar um pouco mais de curiosidades antes de me despedir, houve um filme em 1966 da Batwoman, nada relacionado ao Batman, mas querendo surfar na onda da Batmania que havia começado com a série de TV do Homem-Morcego no mesmo ano. O filme The Wide World of Batwoman, produzido, dirigido e roteirizado por Jerry Warren, chegou a ser processado pela DC e voltou aos cinemas sob o nome de She Was a Hippie Vampire. Engraçado é que o primeiro cartaz, cujo nome ainda tinha Batwoman, trazia a personagem com um morcego estampado no cinto extremamente semelhante ao do Batman da DC. E ainda tinha no topo impresso o termo Batmania, totalmente gratuito. O termo sempre teve associado à febre do Batman, que houve nos anos 60 por causa da série de TV ou nos anos 90 por causa dos filmes. Quando o filme trocou de nome e teve umas cenas adicionadas para a personagem se encaixar na ideia de que ela era uma vampira, o novo cartaz trazia o seguinte texto na base da imagem: essa é uma produção ADP. ADP é o nome da produtora. Não foi produzido ou licenciado pela National Periodical Publications Inc., nome da DC Comics na época. Achei engraçado isso vir estampado no pôster. Acredito que deve ter sido parte do acordo do processo. O diretor desse filme era um maluco total. Pra você ter noção, pra convencer a atriz Catherine Victor a viver a personagem, o diretor disse que pagaria uma boa grana e que ela teria um bate-barco. Promessas essas que nunca foram concretizadas. Diziam também que o homem era tão pirado que os atores tinham que decorar o roteiro inteiro, e não somente as próprias falas, porque no meio do filme, se alguém pisasse no calo do diretor, ele simplesmente cortava as falas do personagem dessa pessoa e ou as dava para outro personagem, sem qualquer preocupação com a história ou com os profissionais. Um doido total. Com isso, eu espero ter respondido a sua pergunta de qual o primeiro filme lançado baseado em quadrinhos. Como você viu, eu tenho várias respostas, mas a trindade fica para Ella Cinders, As Aventuras do Capitão Marvel e Superman and the Mole Man. Se você achou essa informação interessante, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e recomende esse vídeo para as outras pessoas. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram. O @ é João R. Dolima. Me segue lá. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.